Bem, continuando a questão da tabela periódica, a gente vai voltar a um assunto bem interessante que é o diagrama de Linus-Pauling. Esse diagrama de Linus-Pauling ele vai ajudar a gente a compreender como os elementos podem ser classificados na tabela periódica. Claro que esse diagrama você não vai, como é que se diz? Você não vai memorizá-lo. Assim como a tabela periódica é um diagrama que você vai consultar e ele serve para explicar como os elementos podem ser classificados na tabela periódica. A tabela periódica veio antes do diagrama, né? Mas o diagrama contribuiu ou conseguiu explicar mais ou menos como os elementos são formados, são organizados na tabela periódica. Então aqui a gente tem um diagrama completo, né? Esse diagrama aí vai ter níveis e subníveis, a gente vai explicar o que é cada um, e ele obedece uma sequência de ordem de energia. Esse diagrama ele teve origem a partir do modelo de Bohr, que é aquele modelo que eu vou ter o núcleo e cada órbita com um nível de energia. Então a ideia desse diagrama é a partir do modelo atômico de Bohr. Então aqui é o nível 1, nível 2 e o nível 3. Cada nível desse vai ter uma energia. Além disso, além do nível de energia, eu vou ter um subnível de energia, ou seja, esse nível 1 ele vai estar dividido em outros níveis. Dentro de um nível 1 eu vou ter um nível, por exemplo, N1, N2 e N3. Então cada nível vai ter um subnível. E para que esse nível e subnível? Para eu encontrar o elétron, para eu localizar o elétron na eletrosfera, no átomo. Tá? Essa questão do nível e subnível serve para você organizar os elétrons nos átomos. Okay? Então aqui tem aqui o diagrama, nível, subnível e o máximo de elétron que cada subnível suporta. Né? Quando um elemento químico tem os seus subníveis completos, com quantidade de elétrons já suficiente, ele vai para outro subnível, até completar a quantidade de níveis e subníveis que ele vai precisar. Então, eu vou precisar desse diagrama para poder fazer a distribuição eletrônica. Esse diagrama ele vai ter nível e subnível. Né? O nível se refere ao primeiro número, o número que está associado à letra. Né? A letra vai ser o subnível. Então, o número 1 quer dizer que o nível é 1. A letra sendo S, o subnível é 1. Além disso, além do número que vai ser o nível, além do subnível, eu tenho a quantidade de elétron em cada subnível. Então, o subnível S, ele vai ter uma quantidade máxima de 2 elétrons. Explicando de onde vem esse nível e subnível, né? Porque é 1S2, porque é 1S1. Então, esse diagrama, ele tem algumas questões que você vai ter que entender qual é a quantidade de elétrons que cada nível vai precisar para poder ficar organizado, vamos dizer assim, um átomo. Porque cada átomo tem a quantidade de elétrons e esses elétrons vão ser distribuídos. Lembrando lá de novo do modelo de Bohr. O modelo de Bohr é aquele que tem o núcleo e tem os níveis. Então, cada elétron vai ocupar uma quantidade de nível. Se o primeiro nível só pode ter 2 elétrons, então você coloca 2 elétrons no máximo e vai distribuir com o restante de elétrons nas outras camadas. Então, basicamente, a ideia é essa. A ideia é que cada nível suporta uma quantidade máxima de elétrons. E o primeiro nível, tá? Ele vai ter um subnível S que suporta até 2 elétrons. Então, voltando ao que eu falei aqui. O primeiro número, o número maior, vamos dizer assim, que aqui tem 2 números, né? O 3 e 1. O 3 é o número maior, vamos dizer, que é o maior no sentido de grande. Ele vai indicar o número principal, é o primeiro nível. Esse outro número indica a quantidade de elétrons que cabe nessa letra, que vai ser o subnível. Então, esse 3 é o nível
eletrônico, o nível quântico, a gente não falou ainda de quantização, mas a gente vai ver ainda. O P é o subnível, que é o nível dentro do nível, e o número em cima é a quantidade de elétrons. Você vai colocar elétrons no subnível e a soma de cada subnível vai me dar o nível de elétrons em cada camada. Então, vamos lá. A gente pode ter os níveis representados por letras de K até Q. Aqui é o primeiro nível, aqui é o segundo nível, terceiro nível, quarto nível, quinto, sexto e sétimo. Se você lembrar na tabela periódica, a tabela periódica também tem 7 períodos. Então, isso significa que cada período é um nível, certo? Então, primeiro nível, a quantidade de elétrons que ele pode suportar, o máximo é 2. Então, o primeiro nível é o que pode menos. O segundo nível pode 8, o terceiro 18, o quarto 32, o quinto 32, aí depois decresce. O sexto 18 e o último nível só pode 8. Tá? Isso aqui você vai ter que lembrar qual é a quantidade de elétrons que cada nível suporta. Senão, você só precisa entender o diagrama, como é que ele vai ser distribuído. Então, aqui tem o nível e a quantidade de elétrons que cada nível vai ter. Então, vamos lá para o subnível. O subnível a gente vai representar por outras letras. Aí que é o principal. Subnível S, subnível P, D e F. O S pode ter até 2, o máximo 2. O P pode ter até 6, o D 10 e o F 14. Ele vai ser como se fosse uma potência elevada a um expoente. Então, o S ele vai ser elevado a 2, mas esse S ele pode ser elevado a 1 também. Então, eu posso ter S2 e S elevado a 1. Vai depender da quantidade que eu vou colocar. Esse P ele pode ter 5, mas pode ter 6, pode ter 5 até P1. E esse D pode ter de 10 até 1 e esse F14 até 1 também. Então, o subnível ele vai ser representado por essas 4 letras. O nível ele é representado por essas 7 letras, tá? Então vamos lá aqui para formar o diagrama. Tá, o diagrama é esse daqui. Ele vai ter os níveis, as camadas, e vai ser representada ou por uma letra ou por um número. E aqui eu vou ter os subníveis. O subnível 1, ele só tem o nível 1, ele só tem um subnível, que é o S2. O nível 2, ele tem 2 subníveis, esse e esse. O nível 3 tem 3 subníveis. O nível 4 tem 4 subníveis. E o nível 5 tem 4 subníveis também. O 6 tem 3 subníveis. E o 7 tem até o máximo de 2 subníveis. E cada nível vai ter que suportar a quantidade máxima de elétrons. Ok? Então vamos lá. Você vai ter que escrever o diagrama nessa ordem aqui. Nessa ordem aqui eu acho que é mais fácil de você lembrar do que a ordem que está dessa forma. Então um diagrama assim, deitado na sequência, é melhor de você fazer a distribuição dos elétrons do que dessa forma. Então se você pegar isso aqui, você já vai colocar na ordem como os elétrons vão ser distribuídos. Depois é só entender quantos elétrons vai ficar em cada nível ou subnível. Ok? Então vamos lá aqui. Os níveis e subníveis vão ser representados por meio de uma figura geométrica, tá? Isso aqui você não vai precisar entender por enquanto, mas cada subnível ele vai ter uma representação. Essa representação é a representação dos orbitais, ok? Você não vai precisar entender isso, mas para você tentar compreender como os elétrons vão ser distribuídos em cada nível e subnível. E o subnível vai dizer como o elétron vai ser encontrado, vai ser organizado. Então o diagrama ele vai ter essa representação na forma em pé, né, vamos dizer assim, na forma vertical, mas pode ser organizado daquela forma na horizontal, que já está na sequência para entender.
ele vai ser organizado em níveis de energia, tá? Então ele vai começar a distribuir os elétrons na diagonal de cima para baixo, da direita para a esquerda. Então ele vai ser organizado em diagonal, obedecendo nível de energia. Ele começa por 1, depois vai pelo 2, depois vai pelo 2, o 3, o 3, o 4. Então a ordem que você vai distribuir os elétrons é dessa forma, e não da sequência natural, né? Você não vai distribuir 1, 2, 3, 4, 5, não vai ser assim que vai funcionar. Vai funcionar por essa ordem aqui, que é a ordem em diagonal, que vai obedecer os níveis de energia. Ok? Por que isso? Porque cada nível tem uma energia, então você deve respeitar que um nível, por exemplo, esse nível aqui, ele tem menos energia do que esse, ou esse tem mais energia do que esse. Então esse nível aqui ele vai vir antes e esse aqui vai vir depois. Tá? Então você não deve colocar 1, 2, 3, não. Você tem que obedecer a essa ordem diagonal de cima para baixo. Então vamos pegar um exemplo para a gente tentar começar a entender como funciona esse diagrama aí, tá? Peguei esse exemplo aqui para a gente seguir para exercícios, para poder entender melhor como funciona a distribuição eletrônica dos elétrons. Então eu quero saber a distribuição do Ca. Você vai pegar os elétrons dele. A quantidade de elétrons dele é 20. Então você vai pegar esse 20 elétrons que ele tem e distribuir. Vai ter que usar esse diagrama. Então ele começa por um S2, aí você coloca 2 elétrons, quer dizer que vai faltar 18. Aí você coloca mais 2, já tem 4, falta 16. Aí você vem aqui com o 2P6, aí já tem 10 elétrons, depois veio o 3S2, 12 elétrons, aí depois vem o 3P6, 18 elétrons e acaba no 4S2. Tá? Esse daqui é a configuração eletrônica do cálcio. Qual é a quantidade do cálcio em cada nível? No nível 1, ele tem 2 elétrons. No nível 2, ele tem 8 elétrons. Então, ele estaria mais ou menos assim. Ó. No K, teria 2. No L, teria 8. No M, ele teria 2 mais 6, 8. E na última camada, teria 2. Seria mais ou menos essa a distribuição do cálcio. Ok? Próxima aula, a gente volta com o exercício para você entender melhor como funciona essa parte aqui de distribuição eletrônica. Certo?